A nossa geração está presenciando o surgimento de um novo gênero literário, que também já está se espalhando para outras formas de arte, como o cinema, o Healing Fiction, que traduzindo para o português seria a ficção de cura. E a gente já está acostumado com outros gêneros literários estabelecidos há séculos, como o romance, o terror, a ficção científica, mas a ficção de cura nasce como uma resposta para uma sociedade doente que está em busca de paz, de calma e principalmente de cura. Eu sou a Amy Vick. E eu sou Samu Strazer. E no programa de hoje a gente vai falar sobre Healing Fiction, ou ficção de cura, pode ser? Pode ser. Oi gente, tá começando o Pode Ser de hoje e a gente vai falar sobre Healing Fiction. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, em português seria ficção de cura. E a gente vai falar sobre isso hoje, né, Samu? Eu confesso que eu não tinha escutado ainda esse termo, mas eu já conhecia algumas obras de Healing Fiction sem saber que era Healing Fiction. Perfeito. Eu fico tão feliz quando eu acho algum termo, alguma coisa, não primeiro que as outras pessoas, mas assim, quando algo diferente surge, sabe? Uhum. Eu lembro que eu senti um pouco isso quando surgiu o termo economia do cuidado. Não quando surgiu necessariamente, mas quando ele começou a se popularizar. A gente trouxe aqui no Pode Ser, ó. Exatamente, Primeira. a gente deixa o link aí pra vocês, o QR Code, pra vocês poderem acessar. E com Healing Fiction eu senti a mesma coisa, um termo, uma coisa nova, sabe? É tão legal, porque tem vários assuntos que a gente fala sempre, várias Sim. coisas. A gente falou Tipo- vários temas ambientais já, e tal, que Uhum. tem pesquisas há muito tempo apontando essas questões, né? Você falou da questão ambiental e eu lembrei, a gente fala muito sobre, por exemplo, aquecimento global. E é um assunto que, às vezes, pelo termo, já tá batido. Você já viu várias vezes. Não que não seja importante falar, é muito necessário falar, mas você já viu muito aquecimento global. E quando veio o termo, por exemplo, ebulição global, traz esse sabor de uma coisa nova. Acho que quando a gente fez sobre soft power também, apesar de ser algo que é antigo, mas a gente trouxe com a onda Hallyu. Uhum, perfeito. E aqui a gente tem, então, a nossa geração presenciando o surgimento de um gênero. E, assim, a gente está acostumado com vários gêneros aí de ficção, romance, né? Como o Ficção Samajá. científica, terror e tal. Exato. E esses gêneros existem há séculos, né? Eu fui dar uma olhadinha e, se eu não me engano, Aristóteles, 320, 330 anos antes de Cristo, foi uma das primeiras pessoas a começar a separar gêneros. E eram gêneros clássicos, então são outras coisas. Eu até tinha anotado o nome, a gente não vai entrar muito nesse assunto, mas só para vocês terem uma noção, deixa eu pegar aqui. A gente tinha os gêneros clássicos, né? Que são, então, o gênero épico, narrativo, o gênero lírico e o gênero dramático. Então, foi a primeira vez, assim, uma das primeiras vezes que teve essa tentativa de classificar as histórias, né? E as coisas em gêneros. E depois disso foi surgindo vários outros, né? A gente tem os gêneros que a gente vai chamar de atuais, e daí entra as subdivisões, né? Tem os romances, as crônicas, os contos. Horror, terror, né? Exato. Que tem uma diferença entre um e outro. Exatamente. E daí a gente vai tendo essa outra subdivisão que seriam esses gêneros, né? Que a gente coloca nos filmes, nos livros. E, por exemplo, o horror. Existe a informação de que talvez o Edgar Allan Poe foi um dos precursores da literatura de horror. Tem gente que fala que veio antes, com Homero, mas assim, se a gente pensar em Edgar Allan Poe, foi no século XIX. E daí a gente estar presenciando a criação de um gênero, eu achei isso super interessante. Então, e assim, isso não vai acontecendo ao longo da história, mas geralmente é uma subdivisão, né, de um gênero. Por exemplo, a gente tem o H.P. Lovecraft, que ele criou o horror cósmico, que ele foi um dos primeiros do gênero a misturar o horror com coisas do universo, assim. Então, isso teve outros desdobramentos, muitas obras inspiradas em Lovecraft, né? Só que é um subgênero, né? Agora, o Healing Fiction,
ele traz ele é uma ficção, então é até legal a gente já falar, né? Ficção é algo que tem um personagem fictício no mundo fictício ou inspirado no nosso mundo real, né? Mas ele traz uma outra proposta de narrativa, né? Não necessariamente é a gente descobrir o que acontece na história, mas é aquela história ter um impacto na gente, né? Perfeito. Então, assim, é totalmente novo, né, Vicky? Uhum. E é legal a gente pensar na ficção de cura, então, né? O Healing Fiction, ficção de cura, vamos falar. Parecido, né, com ficção científica, né? Eu fiquei pensando, mas ficção de cura, será que é um nome bom? Porque tem terror, romance, mas ficção científica já é um nome duplo aí. A gente tem, então, ficção de cura. Ele traz, a ficção de cura traz esses conceitos de ser uma ficção que vai trazer sensações de paz, de conforto, de alívio e de cura, como o próprio nome já diz. E é interessante a gente ver que os personagens nesses livros, eles vão passar por processos. Então é basicamente como uma sessão de terapia, assim, você vai acompanhar o personagem ali passando por alguma dificuldade, alguma coisa, né, complexa, e ele vai se desenvolvendo, ele vai se curando ao longo disso. E uma boa ficção de cura, né, no final, depois de enfrentar essa jornada aí junto com o personagem, ele tem que te trazer essa sensação de que você também se sinta curado. Não curado totalmente, né? Não é que assim, se você vai ler um livro... Os problemas são personalizados. Exatamente. Ou assim, nossa, li aquele livro e os meus problemas acabaram. Não é assim. Mas traz essa sensação. Do mesmo jeito que o horror, ele vai trazer, vai te dar aquela adrenalina, vai te deixar com medo. O Healing Fiction, ele vai te trazer esse conforto, essa paz e essa cura. E a gente tava trocando ideia sobre esse programa e... É maluco como esse gênero nasce para resolver um problema, né? Como a gente falou na abertura do programa, né? Eu acho que de uns anos para cá, um gênero, entre aspas, que ficou muito popular nas últimas décadas aí, são os livros de autoajuda, né? Muitos livros de autoajuda viraram best-sellers, assim, né? Que era justamente a ideia de você ler um livro para tentar entender alguma coisa sobre você mesmo, ou sobre algum problema específico. E aí tem autoajuda voltados para questões profissionais, autoajuda voltada para as questões familiares, questões pessoais e tudo mais. E o Healing Fiction nasce justamente para ir mais ou menos nesse fluxo, né, de não só livros, né, mas produções que tragam essa reflexão, só que de uma maneira muito mais pedagógica, né? Você vendo um personagem passar por determinadas situações. Perfeito. E, por exemplo, às vezes você queria falar, nossa, eu li um livro, é um romance, mas não é um romance. A gente tem 2 romances, né? O romance como gênero textual, né? Que é diferente de crônica, conto, poesia. E a gente tem o romance, que seria o romance romântico. O romance romântico. E, por exemplo... Nicholas Sparks, etc. Exato. E a gente, se a gente for parar pra pensar, então... assisti né, eu li um livro, eu vi um filme que... Aquela sensação que ele te deixou, assim, pode ser que tinha um casal ou não, mas você tenta enquadrar ele ali, ele é um drama. Não é tão drama. Pode até ter umas questões, mas ele não é tão dramático. É um romance. Não, mas não tem pessoas apaixonadas. Então, realmente é um buraco ali que é legal a gente ver a Healing Fiction aparecendo aí. E só para citar aqui, a gente tem uma matéria, então, que tem uma fala da Renata Pettenguil, acho que é assim que fala o nome dela, da editora executiva da Bertrand Brasil, que é o selo da Record, que é uma editora, né? A gente tem aqui ela falando: a minha suposição é que os livros de Healing Fiction têm a intenção de oferecer ao leitor a possibilidade de transpor aquele conflito interno, aquela questão de saúde mental, aquela angústia da contemporaneidade. Num livro sem essa intenção, você acompanha de uma forma mais distanciada a história da outra pessoa.
diferencia. Basicamente é isso. Eu me perdi aqui um pouquinho, mas é isso. E num livro sem essa intenção, você acompanha de uma forma mais distanciada a história de outra pessoa. Então, são questões ali mentais mesmo, que você vai acompanhar, mas é outro personagem. Então, às vezes, aquele personagem chegar a uma conclusão, chegar a uma cura mesmo, ele pode provocar isso em você. E basicamente, outra coisa que essa matéria também traz é essa questão de um dos fatores que explicam o sucesso do Healing Fiction é o contraponto que faz as demandas corridas do cotidiano, que é bem isso que o Samu falou. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o Pode Ser. E Vicky, a gente descreveu bem o que é Healing Fiction, acho que deu pra galera entender o conceito, a ideia, mas eu acho legal a gente falar agora de alguns exemplos, né? E pelo que eu estudei sobre o nosso tema para hoje, foi um processo até a gente chegar no Healing Fiction. Acho que tiveram outras obras que meio que pavimentaram aí esse caminho para chegar no Healing Fiction, mas para mim tiveram um resultado parecido com Healing Fiction. Que já é obras que foram escritas há muito tempo, ou feitas há muito tempo, e já eram uma ficção de cura, mesmo sem ter essa nomenclatura. Sem ter essa nomenclatura. Eu tive muito esse sentimento quando eu li o Mágico de Oz. Porque literalmente os personagens, ele tem algo faltando, né? É tipo uma crônica, uma fantasia, sei lá, é um conto, né? Só que os personagens, eles estão nessa jornada. Então, é o Homem de Lata que não tem o coração, né? O Espantalho não tem o cérebro, o Leão não tem a cura. E a Dorothy quer voltar para casa. Então tá todo mundo precisando de alguma coisa e você acompanha na leitura, na história, eles descobrindo que eles já têm isso, né, dentro deles, eles encontram tudo que aquilo que faltava para eles, a resposta estava com eles desde o começo. E traz essa moral, mais do que uma moral da história, como os contos dos irmãos Grimm, por exemplo, sabe? Tipo, a Chapeuzinho Vermelho tem uma moral da história: não fale com estranhos e obedeça seus pais. Mas no Mágico de Oz é diferente, você acompanha esse processo de descoberta voltada para dentro, né? E eu acho que essa é uma das obras que tinha mais ou menos essa proposta de Healing Fiction. Eu concordo muito com você, e você estava falando, até vim dar aqui uma olhadinha, e o Mágico de Oz, ele tá classificado como fantasia, como você bem falou. E se a gente for parar pra pensar, assim, chegou o final de semana, quero assistir um filme. Você escolhe o filme que você vai assistir com base, né, ou ler um livro, ou qualquer outra coisa. Você escolhe com base naquilo que você quer sentir, né? Então, se eu quero assistir, sei lá, um romance tranquilo, porque eu quero ficar aqui tranquila e assistir uma coisa leve. Ou não, quero assistir alguma coisa que vai me dar adrenalina, que vai me deixar atento, então eu vou colocar um suspense, um thriller, enfim. E é difícil a gente parar pra pensar assim, eu quero assistir alguma coisa fantasiosa. Ou não, acontece também, tipo assim, eu quero assistir uma coisa assim, mágica, ou de outro mundo, enfim. E o Mágico de Oz, ele é mágico de outro mundo, né, tem seres encantados e tudo mais, só que ele também traz essa questão da reflexão, né? Então você vai assistir uma fantasia porque você quer ver uma coisa mágica de outro mundo e você sai curado, né? Porque tem toda uma reflexão. Então eu achei isso legal, porque eu acho que às vezes a gente só quer, sei lá, a gente tá meio triste ou meio esgotado, estressado. E você quer alguma coisa que te relaxe, que te acalme, que te traga uma paz, um conforto. Antes, eu tinha uma listinha, assim, de lista de filmes conforto, que me traziam essa questão do conforto. Agora eu sei que eu posso colocar lista de filmes de Healing Fiction, de Healing Fiction, de cura, de ficção de cura, porque finalmente eu encontrei o meu gênero preferido, que eu acho que eu posso dizer, assim, que é o meu gênero preferido, que eram filmes, assim, que eu colocava nessa lista de conforto. E daí eu fiquei tão feliz, eu falei, nossa, surgiu um gênero que
é o gênero que eu tava procurando. E era isso, eu já via obras que tinham essa sensação, mas como não tinha uma caixinha específica, eu montava minha própria caixinha. E daí agora tem uma. Olha só. E só para citar um exemplo aqui, Samu, a gente tem uma informação importante. Um livro que saiu recente, e o nome desse livro é Bem-vindos à Livraria Rio Nandon. E daí a gente vai ter aí realmente uma onda asiática, né, vindo com esses, com o Healing Fiction bem forte. Então, muitas obras coreanas, japonesas, e se a gente for ver, essa cultura oriental tem essa questão da reflexão bem forte, né, Samu? Tem bastante, e eu acho que não só de Healing Fiction, mas a gente já citou aqui alguns outros livros, como As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, que é mais um livro de autoajuda, talvez, ou de reflexão, um livro filosófico, né? Não é Healing Fiction, mas é essa onda asiática de sabedoria e paz, de espírito e tal. Eu acho que super ele se enquadraria num Healing Fiction, mais do que autoajuda. Acho que super se enquadra. Tem também, Vicky, alguns animes voltados para isso. Eu sempre falo de anime aqui, né? Então, tem um anime que eu assisti há muito tempo, que chama Barakamon, que o cara, ele escreve kanjis profissionalmente. Eu esqueci qual que é o termo técnico disso. Mas ele fica em segundo lugar lá numa competição e ele briga com o jurado. Aí o pai dele manda ele para uma ilha para ele se reencontrar com o próprio eu. E aí ele, convivendo com as pessoas da ilha, ele vai se acalmando e descobrindo várias coisas sobre ele mesmo, sobre a vida. Então, tipo, é mais uma obra oriental que vai nessa pegada de ficção de cura. Perfeito. E só falando mais um pouquinho aqui do livro Bem-vindos à Livraria Rio Nandon, ele foi considerado um dos livros expoentes da ficção de cura no Brasil. E daí a gente tem a Intrínseca, que foi a editora que publicou esse livro, e eles colocaram mesmo como esse livro sendo um dos expoentes desse gênero, né, ou subgênero, né, ainda está sendo classificado. E a gente vai ter então uma história de uma moça, a Yeonjun, que ela tá... Deixa eu ver, é Yeonjun, é isso mesmo. Eu falo assim, espero que seja assim. E ela tem uma livraria. E basicamente essa história, ela não tem grandes acontecimentos, não tem um super plot twist, não tem mortes, enfim. Não tem grandes acontecimentos assim que você para e, nossa, um ápice. Não, é como se fosse bem assim, um slice of life, né? É como se fosse a vida correndo ali normalmente. Só que os personagens, eles estão em processo de cura. Então a gente vai ter a Yeonju, que é a dona dessa livraria, que ela tá num processo de cura com ela mesma. E vai mostrando o contato que ela tem com as pessoas que vão até a livraria, né, com os clientes, que ela também acaba ali proporcionando um espaço de cura e conversas assim. Eu até separei um trechinho desse livro só para vocês terem uma noção de como que vai. Eu separei vários trechos, na verdade eu vou ler só um. E daí tem aqui, no passado, Yeonju vivia sob mantras como determinação e paixão. Ela sentia que se gravasse essas palavras na mente, sua existência de alguma forma faria sentido, mas ela compreendeu que não deveria deixar que palavras vazias ditassem sua vida. Em vez disso, aprendeu a ouvir seu corpo, seus sentimentos e a estar em lugares que a deixavam feliz. Quando precisa descobrir se está feliz em algum lugar, ela pensa nessas 3 perguntas: eu me sinto bem neste espaço? Eu consigo ser eu mesma e me amar como eu sou neste lugar? Eu me sinto valorizada aqui? Para Yeonju, aquela livraria preenchia todos os requisitos. Então, assim, olha que legal, você tá lendo um livro e... Que dá essa dicona de vida aí, né? Exatamente, e que sente algo que muitas vezes você pode sentir, sabe? Quando você se sente meio deslocado, não sabe se você tá onde você tinha que estar, ou que você tá fazendo o que você tinha que fazer. Então, ela tem essas 3 perguntas, sabe? Eu tô bem, eu tô feliz aqui. E ela esqueceu um pouco dessa questão de, mas o sucesso, determinação. E a gente entra um pouco naquilo que o Byung-Chul Han fala, né? Da sociedade do cansaço, que é o outro coreano aí. Que é o outro, os asiáticos pode ser também. Chegando aí na frente. A gente já falou sobre isso.
eles têm muito disso, né, de falar sobre essa questão da sociedade do cansaço. Então, uma sociedade que fala pra gente que a gente pode tudo, que a gente tem que fazer tudo, que a gente tem que ser um profissional multitarefa. Né? Exatamente, você tem que fazer e você tem que obter sucessos e você tem que mostrar que você está obtendo sucessos. E daí ela vai na contramão, ela fala, não, eu tô bem comigo mesma nesse tema? Não, então eu vou me retirar disso e cuidar de outras coisas. Eu tô feliz? Ah, então tá bom. Se eu não tô feliz, então eu vou embora. Não, é muito legal. E pessoal, vamos para mais um intervalo e na volta a gente fala de outros expoentes aí do Healing Fiction da atualidade. De volta com Pode Ser para o nosso último bloco. E Vic, uma coisa que a gente tem que observar, que é uma prova de que o Healing Fiction nasceu aí em resposta aos problemas da sociedade, é que não é só o Healing Fiction que nasceu nos últimos tempos aí para atender essa demanda de saúde mental das pessoas, da qualidade de desenvolvimento pessoal e tal, né? A gente tem outras coisas aí surgindo no mundo voltadas para essa questão, né? E não só coisas boas, mas, por exemplo, surgiu aí uma denominação muito comum nos últimos anos, que é o burnout, né? Que as pessoas passam por exaustão, né? Um curto-circuito no cérebro por conta de trabalho excessivo, né? E outras patologias surgindo e tudo mais. E, inclusive, em resposta a isso, o poder público teve que agir, né? Porque uma população doente é uma população ruim, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a criação dos CAPs, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, que lida não só com essa questão psicológica, com atendimento para terapia e tudo mais, mas também para atender os efeitos colaterais de uma população mentalmente doente, que muitas vezes acaba indo para as drogas, uso abusivo de álcool e tudo mais, né? Inclusive, né, uma outra questão, aqui na nossa cidade a gente teve uma lei que foi aprovada em 2023, no ano passado, né, que institui aí uma frente municipal para combater, né, para atender, na verdade, essa questão emocional, né, a saúde mental na cidade. Então, é uma ação que já tem força de lei. Então, aqui em São José dos Campos, tem uma lei específica que obriga, entre aspas, a prefeitura, né, o poder público, a dar esse atendimento emocional, psicossocial para as pessoas. Perfeito, Samu. A gente realmente vê uma sociedade que precisa, por conta de todo o cansaço, por conta de toda a sobrecarga, precisa de várias coisas novas. Aí a gente tá vendo que essas coisas levam muito pra cura, né? Exatamente, Vicky. E assim, essa lei específica, ela foca já nas escolas. Então é para desenvolver essa questão de saúde emocional desde pequenininho na galera. É muito importante. E a gente vai dar agora alguns exemplos aí, algumas indicações de ficção de cura para vocês antes da gente acabar. Então, acho que um livro clássico que inclusive virou curto e ganhou Oscar é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Acertei a sequência. Lembrou a ordem, sabe? Eu sou o menino e aí... Não. Mas assim, a gente se coloca... Eu sou o cavalo, eu vi lá que o meu MBTI tem o mesmo... Mas é assim, a gente se passa pelo menino no livro. Sim, é verdade. O menino, ele vai se debatendo ali com as questões dos outros personagens e se curando. E os outros personagens também se curam. Mas aí a gente se vê no meio dessa galera toda aí, e lida com as questões deles e acaba curado no final do curto, no final do livro. Para falar de forma geral, os doramas, né, que também aí tá tudo ligado, né, da mesma forma que o livro que eu citei é um dos expoentes do Healing Fiction e vem da cultura coreana, a gente tem os doramas aí de uma forma geral que também tem essa questão da cura. Às vezes você vai ver, você acha que é um romance, você acha que é uma ação, você acha que é suspense, e na verdade você sai
curado do dorama. Eu acho que os doramas, eles trazem essa perspectiva de uma forma geral. E tem um em específico que eu já citei várias vezes aqui, que é o Não Quero Fazer Nada. Tá na Netflix. E, gente, é muito bom esse dorama. E fala muito do processo de cura da personagem principal. Teve um outro livro que uma tia minha indicou pra mim, tia Eliana, um beijo pra você. E eu não li ainda, mas eu pesquisei pra ler sobre e acaba se encaixando também, que é o Cavaleiro Preso na Armadura. Que o cara, ele acha que ele não precisa tirar a armadura, ele fica ali e fala muito desse lance da gente se privar de muitas coisas. Esse aí eu vou ler ainda, se vocês já leram, deixa aqui nos comentários. É isso. E só pra eu citar a última, o Vitor, o nosso produtor, ele também indicou um livro, que é o Histórias para Aquecer o Coração. Ele disse que ele se sentiu curado, né, durante a leitura desse livro, junto com a professora. Professora, qual é o nome da professora mesmo? Carla. Isso, professora Carla. Um beijo, professora Carla. E é isso. É isso, pessoal. Tem diversos outros. Joga aí Healing Fiction no Google pra vocês aproveitarem, assistirem, lerem, enfim. É bom ficar com o coração quentinho, né, Vicky? Sim, demais, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Até mais.